Pobre menina dorme no parque, mas um milionário descobre segredo chocante que mudará tudo. As sombras se alongavam na cidade, coberta pelo manto da noite e pela bruma do descaso. Lara, uma jovem de cabelos desgrenhados e olhar profundo, fazia do antigo parque seu lar. O cheiro da grama ressecada misturava-se ao odor do lixo que entulhava os cantos. O céu estrelado brilhava lá em cima, distante, como um sonho que parecia cada vez mais inalcançável. Entre os brinquedos quebrados e as marcas de vidas passadas, ela se encolhia, buscando um pouco de calor na roupa empoeirada. Lara tinha um dom, um talento especial que poucos conheciam. Ao amanhecer, seus dedos ágeis transformavam elementos da natureza em páginas de jogos imaginários, mundos de aventura que a afastavam da dura realidade. Mas à noite, seu coração pulsava com a mescla do medo e da solidão. Sem abrigo, enfrentava os desafios de uma cidade que não era gentil com os desprezados. Naquela noite, o destino a surpreendeu. Enquanto buscava um cantinho menos exposto, Lara avistou uma silhueta notável. Era um homem imponente e bem vestido, com um olhar preocupado. Eduardo, o CEO de uma renomada empresa de tecnologia, estava perdido em seus pensamentos. Ele caminhava, afastando-se do glamour de festas e exibições, buscando um momento de paz. Ao encontrar Lara, algo naquele olhar lhe soou familiar. "Você desenha?" perguntou Eduardo, notando os rascunhos que se espalhavam pelo chão ao lado dela. Lara hesitou, mas uma centelha de esperança acendeu-se em seu coração. Com um leve aceno, ela mostrou os papéis. Ele ficou chocado ao perceber a criatividade vibrante nas ilustrações. "Você pode ter uma chance de trabalho comigo", declarou, a emoção em sua voz revelando um misto de empolgação e compaixão. Mas a felicidade repentina bateu como um trovão. Em sua mente o sussurro insistia. A empresa de Eduardo tinha laços com um sistema que explorava sua comunidade. Sua família e amigos estavam no centro daquela opressão. Lara sentia um nó na garganta e um aperto no peito. A proposta era tentadora, mas o lar dela gritava ferido. Seria certo seguir esse caminho, sabendo das injustiças que isso poderia perpetuar? O silêncio do parque era cortado por murmúrios de pessoas próximas, como se a cidade observasse, esperando sua decisão. Um aviso misterioso pairava no ar, como um prenúncio de que algo não estava certo. Gritos de protesto ecoavam à distância, as vozes da comunidade unindo-se em uma luta desesperada contra a desigualdade. O coração de Lara pulsava, dividido entre seu sonho e a lealdade a seu povo. Antes que pudesse decidir, uma sombra passou por eles, trazendo uma tensão palpável. Um rumor de que segredos obscuros seriam revelados começou a circular. Com a cidade à beira do caos, Lara precisaria escolher: seguir o caminho do sucesso ao lado de Eduardo ou arriscar tudo para proteger aqueles que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio do parque parecia pesado, como se o próprio ar tivesse esperando que Lara tomasse sua decisão. O olhar de Eduardo a estudava, penetrante e intenso, mas há algo mais ali agora. Um arrepio percorreu a espinha de Lara. Um pressentimento agudo, como se algo estivesse prestes a acontecer.
Enquanto Eduardo explicava as novidades de sua empresa, Lara escutava quase sem ouvir. O barulho distante de sirenes e gritos, uma onda de desespero. Fazia seu coração acelerar, quando, subitamente, uma explosão ecoou nas proximidades, iluminando a noite com uma claridade ensurdecedora. Um clarão ofuscante e, em seguida, o estrondo. As pessoas que estavam por ali se agitaram, algumas gritando em pânico. Lara sentiu suas mãos tremendo. "O que foi isso?" perguntou, buscando a calma no olhar de Eduardo. Mas ele já havia se levantado, sua expressão transformada em preocupação. Ele puxou Lara para trás de um arbusto, enquanto as sombras se agigantavam ao redor. "Fique aqui", ordenou, olhando ao redor. Cores piscavam em meio ao caos, e Lara, seu peito apertado, olhava para o céu. O horizonte estava se iluminando por chamas, e uma nuvem de fumaça negra se formava. O parque, normalmente um refúgio, agora parecia um campo de batalha. A sensação de proteção, ao lado de Eduardo, se misturava com a ansiedade. O que ele sabia sobre isso? Era aquela empresa que ele conduzia, que se beneficiava do sofrimento dos outros? Ela queria acreditar que não, mas a dúvida era uma sombra escura em seu próprio coração. De repente, uma figura emergiu da fumaça. Um homem com um capuz. Ele carregava um cartaz que gritava palavras de revolta contra a empresa de Eduardo. "Vocês são os verdadeiros demônios." Ele gesticulava e Lara percebeu que ele falava das injustiças, dos incêndios provocados na cidade para encobrir os crimes da corporação. O homem viu Lara e Eduardo, e num instante sua expressão mudou de raiva para reconhecimento. "Lara, você tem que sair daqui!" gritou o homem, seu olhar fixo em Eduardo. "Ele não é quem você pensa que é." A revelação atingiu Lara como um soco no estômago. O mundo ao seu redor parecia girar. As palavras ecoaram em sua mente. "Ele não é quem você pensa que é." Eduardo hesitou, seus olhos chocados. "O que você sabe?" perguntou, a confiança esmorecendo. A atmosfera mudava. A urgência agora preenchia o ar. O homem, antes uma figura ameaçadora, se tornava uma luz em meio à treva. "Eu sei tudo sobre o que acontece nas sombras da sua empresa. O que você fez? Queima de arquivos, destruição de vidas, elefantes brancos em cada esquina." A tensão aumentou. Lara sentiu-se paralisada. O que ele queria dizer com isso? Eduardo começava a suar, a fúria misturando-se à vergonha em seu rosto. "Você não entende", ele gaguejou, mas as palavras foram abafadas por mais gritos, mais caos. Ela olhou para o homem, depois para Eduardo. O peso das escolhas agora não era apenas o futuro dela, era o futuro dele, da comunidade e de todas as vidas que foram destruídas. Lara não podia acreditar que naquele momento a confiança que sentia quase se desvanecia. E o que ela realmente sabia sobre aquele homem que oferecera emprego, uma saída da miséria? O segredo que Eduardo escondia, o que o conectava a essa realidade de dor e desespero. Lara precisava responder antes de a cidade explodir em uma revolta. Com o peito apertado e a adrenalina pulsando, ela fez um movimento. "Espere! O que você?" Mas não teve chance de terminar. Uma segunda explosão irrompeu, e as chamas engoliram a visão. O calor e o pânico a envolveram. Naquele momento, tudo mudou. Lara, com sua liberdade em jogo e o destino da comunidade pesando sobre seus ombros, precisava decidir. O que era mais importante? O sonho de uma nova vida ou a proteção de tudo o que amava, mesmo que isso significasse confrontar a verdade chocante sobre Eduardo? E enquanto a fumaça se dissipava, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. A fumaça envolvia tudo,
tornando o ar quente e sufocante. Lara sentiu seu coração disparar, como se quisesse sair do peito. O caos ao redor parecia um pesadelo em câmera lenta. Enquanto Eduardo a puxava para trás, tentando protegê-la, o brilho daquelas chamas revelava verdadeiros espectros, gentis imagens da infância agora distorcidas. Eduardo, o que está acontecendo? Questionou, a voz entrecortada. As dúvidas cresciam a cada instante e o pânico se misturava a um medo gelado. Eduardo a olhava, mas a expressão estava cheia de algo que ela não conseguia decifrar. Medo? Culpa? Estava tudo em jogo, e as palavras buzinavam em sua mente. Eu não sei, ele murmurou, suas mãos tremendo. Acho que talvez tenha acontecido algo que eu não sabia. Antes que ela pudesse responder, uma terceira explosão sacudiu o chão, os sons altos fazendo o coração de Lara saltar. Olhos se fixavam em Eduardo, e a multidão começou a se dispersar. Gritos de pânico misturando-se ao som de sirenes ainda mais intensas. Tudo se tornou um grande borrão, mas naquela confusão, Lara notou algo ainda mais alarmante. O homem que havia gritado. Sobre Eduardo agora estava caindo, atingido pelo impacto de algo que ela não conseguia ver. Não! Gritou Lara, correndo em direção a ele. Mas Eduardo a segurou firme, os olhos arregalados. Não! Você não pode ir, é perigoso! Ela ignorou sua advertência e correu até o homem, seu coração encolhendo ao ver o sangue que escorria de seu lado. Você está bem? A voz de Lara estava trêmula. Com um leve movimento da cabeça, o homem tentou sorrir. Mas era uma expressão cheia de dor. Lara, você precisa saber. O que eu disse sobre a empresa é verdade. Mas o que não coube encaixar é quem está por trás disso tudo. A cada palavra, a dúvida crescia em seu peito, uma tempestade de incertezas. Quem? O que você quer dizer? O homem ofegava, esforçando-se. Eduardo, não é só ele. Há pessoas poderosas, muito mais do que ele, envolvidas nisso. Ele levou a mão até o peito, um gesto doloroso. A empresa é apenas a frente. O problema mesmo está no governo. Controle, corrupção. As palavras dele eram como uma faca, cortando a realidade que Lara acreditava ser sólida. Ela olhou para Eduardo, que parecia estar em um estado de choque também. Mas havia algo mais nos olhos dele, como se uma verdade chocante estivesse prestes a surgir. Então, o homem sussurrou, quase como um último esforço. Os explosivos foram plantados por eles, para silenciar a voz de quem se opõe. Você está em perigo. Ele também. Todos nós estamos. Uma onda de compreensão e pânico a atingiu. As explosões eram planejadas, não acidentais. Moradores inocentes no parque não eram os únicos alvos. Havia um alvo maior. Eduardo se aproximou, pálido, e o homem olhou para ele com ódio, misturado a tristeza. Você é a chave disso, Eduardo, e você ainda tem uma escolha. A multidão quebrou o silêncio ensurdecedor com gritos longínquos, fúria pulsando nas veias da cidade. Lara olhou entre os dois homens e o abismo que se abriu diante dela. A verdade que poderia libertá-la agora estava entrelaçada com uma lealdade dividida. Antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão ecoou, desta vez mais próxima, fazendo a terra tremer. O que havia sido apontado como uma saída para sua miséria agora se mostrava um labirinto de traições. A luz ofuscante a fez cerrar os olhos, enquanto o grito do homem se misturava ao barulho ensurdecedor. No meio do caos, os laços entre eles estavam se desintegrando. A cidade parecia um vulcão prestes a entrar em erupção, e no centro dele estavam Lara e Eduardo, com segredos prestes a serem arrancados pela força da força que o secava. Tudo estava prestes a mudar, e Lara tinha que decidir em quem confiar, o que realmente valia a pena lutar. No fundo, havia uma única certeza que a consumia.
A grande reviravolta ainda estava por vir, e nada poderia prepará-los para o que estava prestes a ser revelado. A fumaça envolvia tudo, tornando o ar quente e sufocante. Lara sentiu seu coração disparar, como se quisesse sair do peito. O caos ao redor parecia um pesadelo em câmera lenta. Enquanto Eduardo a puxava para trás, tentando protegê-la, o brilho das chamas revelava imagens distorcidas de seu passado. Eduardo, o que está acontecendo? Questionou, a voz entrecortada. As dúvidas cresciam e o pânico a dominava. Eu não sei, ele murmurou, suas mãos tremendo. Acho que talvez tenha acontecido algo que eu não sabia, antes que ela pudesse responder. Um grito ecoou na escuridão, cortando o ruído do caos. Era uma mulher que se descontrolava em meio à multidão. Eles vêm para nós! Eles vêm! Seus olhos estavam arregalados, sua voz um lamento. Lara olhou para o homem caído, sua expressão ainda cheia de dor. Ele se esforçava para falar. Lara, precisa ver o que realmente acontece. Mas antes que pudesse continuar, uma nova explosão iluminou o céu e o chão tremeu sob eles. Mais gritos, mais pânico. Lara se virou para Eduardo, seu coração apertado. Acho que precisamos. Mas a frase não se completou. Uma nova sombra se ergueu da fumaça, uma figura imponente, com ares de autoridade, que Lara não reconheceu. Eduardo! A figura gritou, sua voz carregada, urgentemente provocativa. Era um homem mais velho, de rosto marcado e olhos frios. Precisamos resolver isso agora. O que você está fazendo aqui? Eduardo chegou a perguntar pálido. Você não deveria. Silêncio! O homem interruptou, apontando para o caos ao seu redor. O plano era para ser discreto. Você trouxe isso para nós. Lara se encolheu. Quem era esse homem? O rosto dela palpitava com perguntas. O que Eduardo não havia contado? Eduardo, o que está acontecendo? Sem responder, Eduardo olhava para o homem, seu semblante carregado de culpa. O medo invadiu Lara. Era como se uma camada de confiança fosse rasgada. Qual era o segredo que ligava os dois? O homem continuou. Nós não podemos ser descobertos. Se a verdade vier à tona, será o seu fim. E o meu. A urgência crescia entre eles, mas Lara não suportava ouvir mais. Eduardo, como você está envolvido em tudo isso? Ele hesitou, como se uma revelação estivesse prestes a sair. Mas a tensão não deixava espaço para muitas palavras. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem, percebendo o olhar de Lara, insistiu. Você precisa saber. A empresa, ela é só uma fachada. O que nós fazemos vai além disso. E as explosões eram para silenciar quem sabia demais. E você, Lara, estava chegando muito perto da verdade. A mente de Lara girava. Como assim? O que Eduardo tinha a ver com toda essa violência? Antes que pudesse digerir essa nova informação, a mulher que gritou antes voltou a se aproximar. Você é uma ameaça. Todos nós somos. Ela olhou diretamente para Eduardo, seu olhar cheio de mágoa e raiva. Você nos vendeu. As palavras cortaram como um golpe. Lara olhou para Eduardo em busca de respostas. Ele parecia um espectro, perdido em seu próprio tormento. Eu não queria. Não sabia como sair disso. Ele murmurou, a voz quase um choro. Como? Lara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Como você pode me dizer isso agora? Sua voz estava tremendo, a fúria e a traição pegando fogo dentro dela. E assim, no meio da confusão e do fogo, tudo mudou. O homem caído, desfalecido, fez o esforço para levantar a mão. Você tem que escolher, Lara, entre confiar nesse impostor ou se levantar contra o verdadeiro mal. Neste exato momento, o chão sob eles voltou a tremer. E uma nova onda de gritos varreu o parque. Lara sentiu o peso da escolha. Em quem acreditar?
o verdadeiro amante da arte, sonhador que conhecia, ou um homem envolvido em algo muito mais profundo e perigoso do que ela poderia imaginar. E enquanto o fogo iluminava os rostos aterrorizados ao seu redor, ela percebeu que a verdade que buscava poderia não apenas destruir Eduardo, mas também a esperança de todos os que dependiam dela. Estava na hora de agir. Mas quem seria ela diante de todo esse caos? A fumaça envolvia tudo, tornando o ar quente e sufocante. Lara sentiu seu coração disparar, como se quisesse sair do peito. O caos ao redor parecia um pesadelo em câmera lenta. Enquanto Eduardo a puxava para trás, tentando protegê-la, o brilho das chamas revelava imagens distorcidas de seu passado. Eduardo, o que está acontecendo? Questionou, a voz entrecortada. As dúvidas cresciam e o pânico a dominava. Eu não sei, ele murmurou, suas mãos tremendo. Acho que talvez tenha acontecido algo que eu não sabia. Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou na escuridão, cortando o ruído do caos. Era uma mulher que se descontrolava em meio à multidão. Eles vêm para nós. Eles vêm. Seus olhos estavam arregalados, sua voz um lamento. Lara olhou para o homem caído, sua expressão ainda cheia de dor. Ele se esforçava para falar. Lara, precisa ver o que realmente acontece. Mas antes que pudesse continuar, uma nova explosão iluminou o céu e o chão tremeu sob eles. Mais gritos, mais pânico. Lara se virou para Eduardo, seu coração apertado. Acho que precisamos. Mas a frase não se completou. Uma nova sombra se ergueu da fumaça. Uma figura imponente, com ares de autoridade, que Lara não reconheceu. Eduardo, a figura gritou, sua voz carregada, urgentemente provocativa. Era um homem mais velho, de rosto marcado e olhos frios. Precisamos resolver isso agora. O que você está fazendo aqui? Eduardo chegou a perguntar, pálido. Você não deveria. Silêncio, o homem interrompeu, apontando para o caos ao seu redor. O plano era para ser discreto. Você trouxe isso para nós. Lara se encolheu. Quem era esse homem? O rosto dela palpitava com perguntas. O que Eduardo não havia contado? Eduardo, o que está acontecendo? Sem responder, Eduardo olhava para o homem, seu semblante carregado de culpa. O medo invadiu Lara. Era como se uma camada de confiança fosse rasgada. Qual é o segredo que ligava os dois? Precisamos agir agora, antes que tudo se descontrole. O homem insistiu, sua voz grave. O que os opositores não sabem é que nós temos um traidor entre nós. A afirmação pairou no ar como um trovão. Lara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Um traidor? Eduardo, isso é sério, ela exclamou. O que você sabe? Ele parecia paralisado, como se as palavras o tivessem atingido. O velho continuou, ignorando Lara. A traição nunca é fácil de detectar, especialmente quando vem de quem você menos espera. Antes que Lara pudesse processar, a mulher que havia gritado antes mais uma vez se aproximou. Eduardo, você fez uma escolha. Agora a cidade paga por sua decisão. Sua voz estava repleta de dor e raiva. Eu não fiz nada disso. Eduardo respondeu, a voz falhando. Um novo estrondo ecoou, e uma onda de pânico despencou sobre todos. Lara olhou para o homem caído, suas últimas palavras ecoando em sua mente como um sino. Essa não é só uma luta pela verdade. Há mais em jogo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma figura conhecida atravessou a fumaça, com a roupa chamativa e sorriso congelado. Era a Júlia, a irmã de Eduardo, que Lara conhecia bem. O que você está fazendo aqui? Lara gritou, a mente girando. Eu estava apenas seguindo o meu instinto. Júlia gaguejou, seus olhos nervosos vagando entre os dois homens. Eu sei mais do que você imagina. Eduardo quase desabou.
A expressão dele mudava drástica e rapidamente. Você não podia ter vindo. A raiva e a mágoa estavam em sua voz. O que você fez? Júlia olhou diretamente para Lara, um brilho de urgência em seus olhos. Lara, há algo que você não sabe. Toda essa situação. Tudo isso foi planejado por alguém muito mais próximo do que imaginamos. Antes que pudesse concluir, uma explosão mais próxima sacudiu o chão. O destino estava mais uma vez reescrito. Todos estavam comprometidos. Lara sentiu a pressão da escolha aumentada. Quem era realmente o traidor? Se havia um plano mais profundo, o que mais ela não sabia? No meio do caos, uma reviravolta chocante a deixava paralisada. Os segredos estavam se desnudando. Mas cada revelação apenas apertava mais os laços de intriga, e assim, enquanto o calor das chamas dançava ao fundo, Lara percebeu que o futuro deles dependia de uma única pergunta: quem realmente estava do seu lado e quem ainda tinha mais a esconder? O que mais poderia acontecer? A fumaça ainda escondia o parque, preenchendo o ar com um calor sufocante. Lara mal conseguia respirar. O medo a envolvia como um cobertor pesado. Ela olhou para Eduardo, suas feições pálidas e iluminadas pelas chamas. Eduardo, o que está acontecendo? Sua voz mal era um sussurro. Ao seu lado, Júlia tinha os olhos arregalados, como se visse o mundo desmoronar. Precisamos sair daqui, gritou Júlia, puxando Lara. Mas Lara estava paralisada. Um turbilhão de perguntas rodando em sua mente. O que Eduardo não havia contado? Era hora de descobrir a verdade. Lara, escuta! Eduardo cortou o ar com a voz trêmula. Eu posso explicar, não fui eu quem planejou isso. O desespero estava nítido, mas o olhar de Júlia se endureceu. Você não pode sair assim, Eduardo. Você precisa arcar com as consequências. Consequências? Lara não aguentou. Nossos amigos estão morrendo por causa de vocês. O tumulto ao redor estava crescendo, as pessoas começando a se dispersar em pânico. O homem caído, quase esquecida, levantou a mão. Lara, espere. Ele tinha um brilho intenso nos olhos, um misto de dor e urgência. Você tem que entender, Eduardo não é o único envolvido nisso. Uma nova onda de gritos ecoou pelo parque, como se a cidade inteira estivesse reagindo a uma chamada de batalha. E enquanto Lara olhava para aquele homem, algo dentro dela se partiu. Como assim não era apenas Eduardo? Como mais pessoas podiam estar envolvidas? O quebra-cabeça começava a montá-la, mas as peças pareciam distantes. E se o traidor fôssemos todos nós? O homem gritou com dificuldade. Às vezes, o verdadeiro inimigo não é quem está à frente, mas quem está escondido nas sombras, sempre preparado para atacar. Ele começou a tossir, manchando a mão de sangue. Nesse instante, o chão sob eles tremeu com uma nova explosão, e os três foram jogados ao chão. O pânico tomou conta, e o caos reinou absoluto. Lara se levantou rapidamente, ajudando o homem a se recompor. Quem é você? O que você sabe? Sua voz estava cheia de desespero. Eu sou quem sabe a verdade, ele declarou, a força amedrontadora em suas palavras ecoando no ar. A empresa de Eduardo só serve a um propósito, e você, Lara, estava bem mais perto do que deveria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso queria dizer? No fundo, você é parte disso. Você sempre foi. Eduardo interrompeu e sua voz estava cheia de uma frustração palpável. Não posso mais esconder a verdade. Se você souber tudo, não terá escolha a não ser lutar ao nosso lado. Lutar? Lara olhou de Eduardo para o homem, o mundo ao redor já desfocado. De que lado eu estou? O que você quer dizer? Você é a chave para tudo isso. Seu talento artístico, sua capacidade de conectar as pessoas. Eles não vão parar até que você esteja com eles ou morta. O homem estava quase em desespero, o corpo tremendo de dor, enquanto falava com sussurros frenéticos. Você não pode ser verdade. Júlia gritou, sua voz cortante. Eduardo, o que você sabe sobre isso? O que mais você não me contou? A tensão carregava o ar como uma tempestade prestes a cair.
Eduardo hesitou, o olhar sombrio se alargando. Lara, havia algo que não contei. Júlia e eu fomos forçados a entrar no jogo. Ele se aproximou, tentando transmitir confiança. Nunca quis que você estivesse envolvida nessa história. Enquanto isso, a fumaça parecia avançar, se aproximando devoradora. Lara sentiu um nó na garganta. Ela estava presa num jogo maior do que poderia imaginar. E tudo isso parecia uma armadilha. Uma voz ressurgiu em sua mente. Quem realmente estava do seu lado? E nesse segundo, o homem caído começou a se levantar com dificuldade. E a verdade deixou Lara em choque. De sua palavra, fluíram novas revelações. O seu próprio passado, o que você não sabe sobre quem são seus verdadeiros aliados, é mais perigoso do que qualquer um desses explosivos. A traição se infiltra até na sua própria família. E, na nossa luta, a revelação caiu como um peso e Lara mal conseguiu respirar. Quais segredos sua família guardava? O que era verdade? O que era mentira? Tudo ao seu redor parecia girar numa nova direção. E o que mais ela não sabia? O caos se intensificou, e enquanto as chamas continuavam a dançar, Lara percebeu que a vida que conhecia poderia de fato estar desmoronando. Mas e se esse fosse apenas o começo? A decisão estava em suas mãos. E tudo o que restava era seguir em frente, mesmo sem saber em quem realmente podia confiar. A fumaça ainda escondia o parque, preenchendo o ar com um calor sufocante. Lara mal conseguia respirar. O medo a envolvia como um cobertor pesado, e ela olhou para Eduardo, suas feições pálidas iluminadas pelas chamas. Eduardo, o que está acontecendo? Sua voz mal era um sussurro. Ao seu lado, Júlia tinha os olhos arregalados, como se visse o mundo desmoronar. Precisamos sair daqui, gritou Júlia, puxando Lara. Mas Lara estava paralisada, um turbilhão de perguntas rodando em sua mente. O que Eduardo não havia contado? Era hora de descobrir a verdade. Lara, escuta. Eduardo cortou o ar com a voz trêmula. Eu posso explicar. Não fui eu quem planejou isso. O desespero estava nítido, mas o olhar de Júlia se endureceu. Você não pode sair assim, Eduardo. Você precisa arcar com as consequências. Consequências? Lara não aguentou. Nossos amigos estão morrendo por causa de vocês. O tumulto ao redor estava crescendo. As pessoas começando a se dispersar em pânico. O homem caído, quase esquecido, levantou a mão. Lara, espere. Ele tinha um brilho intenso nos olhos, um misto de dor e urgência. Você tem que entender. Eduardo não é. O Ross estava cheia de desespero. Eu sou quem sabe a verdade, ele declarou, a força amedrontadora em suas palavras ecoando no ar. A empresa de Eduardo só serve a um propósito. E você, Lara, estava bem mais perto do que deveria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso queria dizer? No fundo, você é parte disso. Você sempre foi. Eduardo interrompeu, sua voz cheia de uma frustração palpável. Não posso mais esconder a verdade. Se você souber tudo, não terá escolha a não ser lutar ao nosso lado. Lutar? Lara olhou de Eduardo para o homem, o mundo ao redor já desfocado. De que lado eu estou? O que você quer dizer? Você é a chave para tudo isso. Seu talento artístico, sua capacidade de conectar as pessoas. Eles não vão parar até que você esteja com eles. Ou morta. O homem estava quase em desespero, o corpo tremendo de dor enquanto falava com sussurros frenéticos. Você não pode ser verdade, Júlia gritou, sua voz cortante. Eduardo, o que você sabe sobre isso? O que mais você não me contou? A tensão carregava o ar como uma tempestade prestes a cair. Eduardo hesitou, o olhar sombrio se alargando. Lara, havia algo que não contei. Júlia e eu fomos forçados a entrar no jogo. Ele se aproximou, tentando transmitir confiança. Nunca quis que você estivesse envolvida nessa história. Enquanto isso,
A fumaça parecia avançar, se aproximando devoradora. Lara sentiu um nó na garganta. Ela estava presa num jogo maior do que poderia imaginar, e tudo isso parecia uma armadilha. Uma voz ressurgiu em sua mente. Quem realmente estava do seu lado? E nesse segundo, o homem caído começou a ser levantar com dificuldade, e a verdade deixou Lara em choque. De sua palavra fluíram novas revelações. O seu próprio passado, o que você não sabe sobre quem são seus verdadeiros aliados, é mais perigoso do que qualquer um desses explosivos. A traição se infiltra até na sua própria família e na nossa luta. A revelação caiu como um peso, e Lara mal conseguiu respirar. Quais segredos sua família guardava? O que era verdade? O que era mentira? Tudo ao seu redor parecia girar numa nova direção. E o que mais ela não sabia? O caos se intensificou, e enquanto as chamas continuavam a dançar ao fundo, Lara percebeu que a vida que conhecia poderia, de fato, estar desmoronando. Mas e se esse fosse apenas o começo? A decisão estava em suas mãos, e tudo o que restava era seguir em frente, mesmo sem saber em quem realmente podia confiar. E de repente Lara viu algo nas sombras no canto de sua visão. Era um grupo de homens encapuzados, avançando em direção a eles. Seus rostos escondidos, mas a determinação neles era clara. O coração de Lara disparou. "Eduardo, quem são eles?" A voz dela tremia. "Eu não sei", ele respondeu, a voz cheia de pânico. "Não pode ser real." Quando os homens se aproximaram, Lara percebeu que levavam armas. O homem caído empalideceu. "É isso que eles querem. Acabar com todos nós." E então, tudo aconteceu rapidamente. Um dos encapuzados avançou, uma arma em punho. "Lara, corra!" O grito de Eduardo ecoou, e o mundo se despedaçou em um grito de adrenalina. No mesmo momento, uma figura familiar surgiu, rangendo na fumaça. Era Marco, o amigo de infância de Lara. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, apavorado, e o reconhecimento atravessou a confusão. Mas quando Marco se virou para olhar Eduardo, algo mudou. "Você!" ele gritou, expulsando uma raiva profunda. "Você é você o responsável por tudo isso." Os olhos de Lara se arregalaram. O passado deles estava prestes a entrar na história. E nesse instante, a verdade mais chocante de todas surgiu. Eduardo não era apenas um homem perdido em compromissos. Ele era parte do problema, da traição, e tinha costumes sombrios que conectavam todos eles. O caos crescia e Lara sentiu que o limite tinha sido ultrapassado. "Eduardo, o que você fez?" O desespero a dominava. O chão tremeu novamente, e cada respiração a levava mais perto da realidade que ela não queria aceitar. A vida deles estava em perigo, e a revelação poderia mudar tudo. No meio da confusão, a fumaça tomou conta de todos. Novamente, Lara percebeu. Tudo estava prestes a se desmoronar. O que mais estavam escondendo? O que mais poderia mudar a sorte deles quando as sombras se tornassem luz? A fumaça ainda escondia o parque, preenchendo o ar com um calor sufocante. Lara mal conseguia respirar. O medo a envolvia como um cobertor pesado, e ela olhou para Eduardo, suas feições pálidas, iluminadas pelas chamas. "Eduardo, o que está acontecendo?" Sua voz mal era um sussurro. Ao seu lado, Júlia tinha os olhos arregalados, como se visse um mundo desmoronar. "Precisamos sair daqui!" gritou Júlia, puxando Lara. Mas Lara estava paralisada, um turbilhão de perguntas rodando em sua mente. O que Eduardo não havia contado? Era hora de descobrir a verdade. "Lara, escuta!" Eduardo cortou o ar com a voz trêmula. Eu posso explicar. Não fui eu quem planejou isso." O desespero estava nítido, mas o olhar de Júlia se endureceu. "Você não pode sair assim, Eduardo. Você precisa arcar com as consequências." "Consequências?" Lara não aguentou. "Nossos amigos estão morrendo por causa de vocês." O tumulto ao redor estava crescendo.
as pessoas começando a se dispersar em pânico. O homem caído, quase esquecido, levantou a mão. Lara, espere. Ele tinha um brilho intenso nos olhos, um misto de dor e urgência. Você tem que entender. Eduardo não é o único envolvido nisso. Uma nova onda de gritos ecoou pelo parque, como se a cidade inteira estivesse reagindo a uma chamada de batalha. E enquanto Lara olhava para aquele homem, algo dentro dela se partiu. Como assim não era apenas Eduardo? Como mais pessoas podiam estar envolvidas? O quebra-cabeça começava a montá-la, mas as peças pareciam distantes. O traidor, fôssemos todos nós, o homem gritou. Com dificuldade. Às vezes o verdadeiro inimigo não é quem está à frente, mas quem está escondido nas sombras, sempre preparado para atacar. Ele começou a tossir, manchando a mão de sangue. Nesse instante, o chão sob ele tremeu com uma nova explosão, e os três foram jogados ao chão. O pânico tomou conta, e o caos reinou absoluto. Lara se levantou rapidamente, ajudando o homem a se recompor. Quem é você? O que você sabe? Sua voz estava cheia de desespero. Eu sou quem sabe a verdade, ele declarou, a força amedrontadora em suas palavras ecoando no ar. A empresa de Eduardo só serve a um propósito, e você, Lara, estava bem mais perto do que deveria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso queria dizer? No fundo, você é parte disso. Você sempre foi. Eduardo interrompeu, sua voz cheia de uma frustração palpável. Não posso mais esconder a verdade. Se você souber tudo, não terá escolha a não ser lutar ao nosso lado. Lutar? Lara olhou de Eduardo para o homem, o mundo ao redor já desfocado. De que lado eu estou? O que você quer dizer? Você é a chave para tudo isso. Seu talento artístico, sua capacidade de conectar as pessoas. Eles não vão parar até que você esteja com eles ou morta. O homem estava quase em desespero. O corpo tremendo de dor enquanto falava com sussurros frenéticos. Você não pode ser verdade. Júlia gritou, sua voz cortante. Eduardo, o que você sabe sobre isso? O que mais você não me contou? A tensão carregava o ar, como uma tempestade prestes a cair. Eduardo hesitou, o olhar sombrio se alargando. Lara, eu algo que não contei. Júlia e eu fomos forçados a entrar no jogo. Ele se aproximou, tentando transmitir confiança. Nunca quis que você estivesse envolvida nessa história. Enquanto isso, a fumaça parecia avançar, se aproximando devoradora. Lara sentiu um nó na garganta. Ela estava presa num jogo maior do que poderia imaginar, e tudo isso parecia uma armadilha. Uma voz ressurgiu em sua mente. Quem realmente estava do seu lado? E nesse segundo, o homem caído começou a se levantar com dificuldade, e a verdade deixou Lara em choque. De sua palavra, fluíram novas revelações. O seu próprio passado. O que você não sabe sobre quem são seus verdadeiros aliados é mais perigoso do que qualquer um desses explosivos. A traição se infiltra até na sua própria família e na nossa luta. A revelação caiu como um peso, e Lara mal conseguiu respirar. Quais segredos sua família guardava? O que era verdade, o que era mentira? Tudo ao seu redor parecia girar numa nova direção. E o que mais ela não sabia? O caos se intensificou, e enquanto as chamas continuavam a dançar ao fundo, Lara percebeu que a vida que conhecia poderia de fato estar desmoronando. Mas e se esse fosse apenas o começo? A decisão estava em suas mãos, e tudo o que restava era seguir em frente, mesmo sem saber em quem realmente podia confiar. E de repente, Lara viu algo nas sombras, no canto de sua visão. Era um grupo de homens encapuzados, avançando em direção a eles. Seus rostos escondidos, mas a determinação neles era clara. O coração de Lara disparou. Eduardo, quem são eles? A voz dela tremia. Eu não sei, ele respondeu, a voz cheia de pânico.
Não pode ser real. Quando os homens se aproximaram, Lara percebeu que levavam armas. O homem caído empalideceu. É isso que eles querem. Acabar com todos nós. E então, tudo aconteceu rapidamente. Um dos encapuzados avançou, uma arma em punho. Lara, corra! O grito de Eduardo ecoou, e o mundo se despedaçou em um grito de adrenalina. Mas naquele momento de desespero, algo inesperado apareceu. Um clarão iluminou o céu, e com ele, uma explosão ensurdecedora. Lara virou-se para ver um carro em chamas deslizando para o parque, como um projétil, direto para o grupo de encapuzados. A cena virou um borrão de luz e sombra. As chamas saltaram, engolindo tudo em seu caminho. Lara sentiu sua respiração falhar. Mas quando a fumaça se dissipou, uma nova verdade surgiu das cinzas. De dentro do carro, uma figura saiu desajeitada, com um brilho familiar. Era Roberto, o pai, desaparecido de Lara. Ele estava ali, vivo, mas estava ferido e com uma expressão que misturava alucinação e desespero. Lara, ele gritou, seus olhos arregalados. Você precisa vir comigo. Eles estão atrás de nós. Lara ficou paralisada, com o coração na boca. Papai, você está bem? O que está acontecendo? Roberto caiu de joelhos, ofegante. Eles não vão parar. A verdade vem de muito longe, e agora eles vêm para acabar com tudo. O grupo de homens encapuzados hesitou, o clima mudando instantaneamente. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora se viraram para capturar essa nova ameaça. E com isso, um manto de incerteza caiu sobre o parque. Lara viu Eduardo, Júlia e o homem caído trocando olhares confusos e apavorados. As peças estavam se encaixando, mas em um formato que ninguém esperava. Era como se a realidade tivesse se desdobrado. Diante dela, o que mais sua família escondia? De repente, tudo fazia sentido, mas também tudo se tornava mais sombrio e complexo. E quando Lara e Roberto se encararam, uma nova pergunta surgiu. Em quem confiar neste jogo de sombras? E assim, o destino do grupo se tornou ainda mais incerto. Uma reviravolta que poderia mudar tudo. Como a verdade poderia se revelar como o maior de todos os perigos. E as chamas que cercavam a verdade ainda tinham muito a queimar. A fumaça ainda escondia o parque, preenchendo o ar com um calor sufocante. Lara mal conseguia respirar. O medo a envolvia como um cobertor pesado, e ela olhou para Eduardo, suas feições pálidas, iluminadas pelas chamas. Eduardo, o que está acontecendo? Sua voz mal era um sussurro. Ao seu lado, Júlia tinha os olhos arregalados, como se visse o mundo desmoronar. Precisamos sair daqui, gritou Júlia, puxando Lara. Mas Lara estava paralisada, um turbilhão de perguntas rodando em sua mente. O que Eduardo não havia contado? Era hora de descobrir a verdade. Lara, escuta. Eduardo cortou o ar com a voz trêmula. Eu posso explicar. Não fui eu quem planejou isso. O desespero estava nítido, mas o olhar de Júlia se endureceu. Você não pode sair assim, Eduardo. Você precisa arcar com as consequências. Consequências? Lara não aguentou. Nossos amigos estão morrendo por causa de vocês. O tumulto ao redor estava crescendo, as pessoas começando a se dispersar em pânico. O homem caído, quase esquecido, levantou a mão. Lara, espere. Ele tinha um brilho intenso nos olhos, um misto de dor e urgência. Você tem que entender. Eduardo não é o único envolvido nisso. Uma nova onda de gritos ecoou pelo parque, como se a cidade inteira estivesse reagindo a uma chamada de batalha. E enquanto Lara olhava para aquele homem, algo dentro dela se partiu. Como assim não era apenas Eduardo? Como mais pessoas podiam estar envolvidas?
O quebra-cabeça começava a montá-la, mas as peças pareciam distantes. O traidor fôssemos todos nós? O homem gritou com dificuldade. Às vezes, o verdadeiro inimigo não é quem está à frente, mas quem está escondido nas sombras, sempre preparado para atacar. Ele começou a tossir, manchando a mão de sangue. Nesse instante, o chão sob eles tremeu com uma nova explosão, e os três foram jogados ao chão. O pânico tomou conta, e o caos reinou absoluto. Lara se levantou rapidamente, ajudando o homem a se recompor. Quem é você? O que você sabe? Sua voz estava cheia de desespero. Eu sou quem sabe a verdade, ele declarou. A força amedrontadora em suas palavras ecoando no ar. A empresa de Eduardo só serve a um propósito, e você, Lara, estava bem mais perto do que deveria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso queria dizer? No fundo, você é parte disso. Você sempre foi. Eduardo interrompeu, sua voz cheia de uma frustração palpável. Não posso mais esconder a verdade. Se você souber tudo, não terá escolha a não ser lutar ao nosso lado. Lutar? Lara olhou de Eduardo para o homem, o mundo ao redor já desfocado. De que lado eu estou? O que você quer dizer? É a chave para tudo isso. Seu talento artístico, sua capacidade de conectar as pessoas. Eles não vão parar até que você esteja com eles ou morta. O homem estava quase em desespero, o corpo tremendo de dor. Enquanto falava com sussurros frenéticos. Você não pode! Pode ser verdade. Júlia gritou, sua voz cortante. Eduardo, o que você sabe sobre isso? O que mais você não me contou? A tensão carregava o ar como uma tempestade prestes a cair. Eduardo hesitou, o olhar sombrio se alargando. Lara, eu havia algo que não contei. Júlia e eu fomos forçados a entrar no jogo. Ele se aproximou, tentando transmitir confiança. Nunca quis que você estivesse envolvida nessa história. Enquanto isso, a fumaça parecia avançar, se aproximando devoradora. Lara sentiu um nó na garganta. Ela estava presa num jogo maior do que poderia imaginar. E tudo isso parecia uma armadilha. Uma voz ressurgiu em sua mente. Quem realmente estava do seu lado? E nesse segundo, o homem caído começou a se levantar com dificuldade. E a verdade deixou Lara em choque. Da sua palavra, fluíram novas revelações. O seu próprio passado. O que você não sabe sobre quem são seus verdadeiros aliados é mais perigoso do que qualquer um desses explosivos. A traição se infiltra até na sua própria família e na nossa luta. A revelação caiu como um peso e Lara mal conseguiu respirar. Quais segredos sua família guardava? O que era verdade, o que era mentira? Tudo ao seu redor parecia girar numa nova direção. E o que mais ela não sabia? O caos se intensificou, e enquanto as chamas continuavam a dançar ao fundo, Lara percebeu que a vida que conhecia poderia de fato estar desmoronando. Mas e se esse fosse apenas o começo? A decisão estava em suas mãos, e tudo o que restava era seguir em frente, mesmo sem saber em quem realmente podia confiar. E de repente, Lara viu algo nas sombras, no canto de sua visão. Era um grupo de homens encapuzados, avançando em direção a eles. Seus rostos escondidos, mas a determinação neles era clara. O coração de Lara disparou. Eduardo, quem são eles? A voz dela tremia. Eu não sei, ele respondeu, a voz cheia de pânico. Não pode ser real. Quando os homens se aproximaram, Lara percebeu que levavam armas. O homem caído empalideceu. É isso que eles querem! Acabar com todos nós! E então, tudo aconteceu rapidamente. Um dos encapuzados avançou, uma arma em punho. Lara, corra! O grito de Eduardo ecoou, e o mundo se despedaçou em um grito de adrenalina. Mas naquele momento de desespero, algo inesperado apareceu. Um clarão iluminou o céu, e com ele uma explosão ensurdecedora.
Lara virou-se para ver um carro em chamas, deslizando para o parque, como um projétil, direto para o grupo de encapuzados. As chamas saltaram, engolindo tudo em seu caminho. Lara sentiu sua respiração falhar. Mas quando a fumaça se dissipou, uma nova verdade surgiu das cinzas. De dentro do carro, uma figura saiu desajeitada, com um brilho familiar. Era Roberto, o pai desaparecido de Lara. Ele estava ali, vivo, mas estava ferido e com uma expressão que misturava alucinação e desespero. Lara, ele gritou, seus olhos arregalados. Você precisa vir comigo. Eles estão atrás de nós. Lara ficou paralisada, com o coração na boca. Papai, você está bem? O que está acontecendo? Roberto caiu de joelhos, ofegante. Eles não vão parar. A verdade vem de muito longe, e agora eles vêm para acabar com tudo. O grupo de homens encapuzados hesitou, o clima mudando instantaneamente. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora se viraram para capturar essa nova ameaça. E com isso, um manto de incerteza caiu sobre o parque. Lara viu Eduardo, Júlia e o homem caído trocando olhares confusos e apavorados. As peças estavam se encaixando, mas em um formato que ninguém esperava. Era como se a realidade tivesse se desdobrado diante dela. O que mais sua família escondia? De repente, tudo fazia sentido, mas também tudo se tornava mais sombrio e complexo. E quando Lara e Roberto se encararam, uma nova pergunta surgiu. Em quem confiar neste jogo de sombras? Antes que a situação se fixasse, uma outra figura surgiu da névoa, emergindo como um soldado de uma guerra antiga. Era uma mulher, com um olhar tão familiar que Lara quase gritou. Mãe? Sua voz parecia incontrolável. Enquanto Roberto olhava para a mulher com um horror genuíno, Lara sentiu seu mundo desmoronar. O que ela está fazendo aqui? Roberto. Parecia perdido, inseguro. Ela não deveria estar aqui. Lara olhou para a mulher, a mente trabalhando a 1000 por hora. Mãe, você está viva? Onde você estava? O choque carregava sua voz. A verdade, no entanto, a realidade crua sobre o que estava acontecendo era muito mais intensa. E a mãe de Lara, com os olhos cheios de lágrimas e um risinho melancólico, posicionou-se entre Roberto e o grupo dos encapuzados. Eu estava me protegendo, Lara. E agora precisamos correr. Eles estão aqui por sua causa. As palavras dela congelaram o ar. Se eles descobrirem o que você realmente é. O mundo ao redor pareceu parar. O que ela queria dizer? O que eu sou, mãe? O desejo de entender estava criando um nó no coração de Lara. E antes que ela pudesse processar tudo, a mulher olhou fixamente para Eduardo. Você, sempre. Soube, sempre fez parte disso. Os riscos que você tomou não foram em vão. As chamas ao fundo dançavam, mas a verdade ali presente era ainda mais incendiária. O olhar de Eduardo se endureceu, uma mistura de culpa e raiva formando suas feições. Você não deveria ter voltado. É perigoso para você. Oh, Eduardo, a mulher murmurou, a dor na voz fazendo Lara querer se aproximar e abraçá-la. Você não tem ideia do que começa quando a verdade vem à tona. Sentindo o chão tremer sob seus pés, Lara percebeu que os segredos de sua família não eram apenas pessoais. Eram uma rede de intrigas que envolvia Eduardo, sua mãe e toda a comunidade. E no calor daquela confusão, uma nova pergunta se formava em sua mente. O que mais eles estavam escondendo? Antes que tudo pudesse se quebrar em um grito de confusão, os homens encapuzados começaram a se mover novamente. É hora de agir, Roberto. Eles estão chegando. E a verdade será revelada. E nesse momento de extremo pânico, Lara percebeu. Em quem ela poderia realmente confiar? A resposta poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão no parque. O futuro escurecia, e o medo do que poderia vir a seguir consumiu a esperança dela.
E a única certeza era que nada mais seria como antes. Lara não conseguiu processar tudo o que estava acontecendo. Com a fumaça subindo e a tensão no ar, o olhar de sua mãe a atravessava como uma faca. Você precisa acreditar em mim, Lara. Não podemos ficar aqui. A confusão fez seu coração acelerar ainda mais. Mãe, a gente pode sair por aquela saída. Tem que haver um jeito. Lara olhou para o grupo de homens encapuzados, prontos para agir, e sentiu que cada segundo contava. A adrenalina estava em seu corpo, mas ainda havia algo dentro dela gritando. A verdade precisa vir à tona. Eduardo, perdendo a calma, gritou. Precisamos nos mover agora. Se eles descobrirem o que sabemos, não teremos para onde correr. A urgência na voz dele fez Lara vacilar. Ela queria confiar, mas os segredos a cercavam como sombras. Então, o que vamos fazer? Júlia questionou, o desespero escorrendo em cada sílaba. Não podemos correr sem um plano. Lara sentiu a pressão subindo. Sua mente borbulhava com possibilidades. E se formos até a sede da empresa? Se tudo for exposto, talvez seja nossa única chance. É uma armadilha. O homem caído sussurrou, olhando fixamente para ela. O que você acha que eles estão fazendo? Eles só querem silenciar todos nós. O caos aumentava. As chamas dançavam ao fundo, iluminando os rostos aterrorizados ao redor. Lara respirou fundo, sentindo o peso do mundo nas costas. Mas uma chama interna acendeu. Ela não ia se deixar vencer. O que mais poderia ser escondido? O que ela descobriria se não hesitasse? Antes que pudesse pensar mais, a multidão explodiu em gritos. Os encapuzados avançaram, e Lara percebeu que, com cada movimento, o tempo estava se esgotando. Corra! Agora! Ela gritou, puxando sua mãe. Eduardo e Júlia a seguiram, enquanto Roberto os guiava. O grupo avançou, mas o caminho estava cheio de obstáculos. Os homens encapuzados atiraram, criando um estardalhaço por todas as partes. Lara sentiu seu coração disparar. Se não tivesse coragem, tudo acabaria ali. Vamos, por aqui. Rumores de protesto ecoavam ao fundo e Lara percebeu que a cidade inteira estava prestes a erguer-se em revolta. O que antes parecia impossível, agora ia se concretizando. Finalmente, a saída estava à vista. Era a última chance. Lara virou-se, encarando Eduardo e sua mãe. Nós temos que contar tudo. Não vamos deixar as sombras nos dominarem. A determinação em sua voz provocou um silêncio momentâneo. Roberto acenou, e juntos avançaram. O fôlego estava curto, e a fumaça os envolvia como um denso abraço. Mas quando finalmente saíram para a luz, o caos era palpável. O que aconteceu em seguida não foi apenas um grito de liberdade, mas uma onda de esperança. Lutaremos juntos. O homem ferido gritou, sua força recuperada em um momento de resiliência. A cidade tinha suas vozes, e um novo capítulo começava. Lara respirou fundo, sabendo que a batalha ainda estava longe de terminar. Mas aquela era a sua escolha. No fundo, havia uma certeza. Ela não estaria sozinha. O que estava por vir era incerto, mas eles tinham um objetivo: expor a verdade. E a verdade sempre tem um jeito de prevalecer. Mas, enquanto Lara se virava, uma única pergunta inabalável surgiu em sua mente. Quem realmente estava por trás de todo o jogo? E você, está a fim de saber o que vem a seguir? Então você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias buzinando na sua tela. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo incrível continue. Vamos lá, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo isso vai se desenrolar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.